trazer para hoje uma igreja, dava ordem, organizava os cultos, organizava as consagrações. E esse homem, a Bíblia diz que ele vem passar por uma certa aflição, né? Ele passa aqui por uma prova, vamos dizer assim, que a qual, né, ele sendo um homem de Deus, sendo um homem influente, importante, mas ali na casa dele tem uma filha. Tem uma filha que está terrivelmente doente, né? E que eu creio que ele tem orado pela filha, ele tem intercedido pela vida dela, e mesmo assim ela não melhorava, não acontecia nada. E ali aquele homem, né, ele ouve falar de Jesus, né? E ali já é um homem importante diante daquela sociedade, diante daquela comunidade. Já ele sabe que Jesus pode fazer por ele o que ninguém pode fazer, que é curar a filha dele. E a palavra de Deus nos diz aqui que eis que chegou ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. O Jairo ali, ele, quando ele se prostra aos pés do Senhor, ele esquece ali o seu grau de instrução, ali ele esquece que ele é um homem importante, ali ele esquece que ele está perante ali um povo, perante testemunhas, né, que poderiam chegar até a sinagoga e falar que tais coisas aconteceram, e ali Jairo não se importa com nada disso. Aqui a palavra de Deus nos diz que ele se lança aos pés do Senhor, ele se prostra aos pés do Senhor. Nisso que ele se prostra aos pés do Senhor aqui, ele está em um ato de humilhação verdadeira, ele se humilha diante daquele que só pode mudar a vida da filha dele, a circunstância, é o único que pode intervir na situação. E ali ele lhe suplicou ao mestre: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Ali Jairo, ele se prostra, ele reconhece o poder do Senhor, ele sabe que aonde o Senhor coloca a mão, algo acontece. Ele sabe que aonde o Senhor chega, nada fica como era antes, coisas grandes acontecem, e ali ele reconhece o poder do Senhor. E ali, né, ele vai de como Jesus, creio eu que a passos bem rápidos, né, para a casa dele, para levar a cura para a filha dele. E ali, nesse percurso, aparece uma grande multidão que o seguia Jesus, porque nós sabemos que aonde Jesus passava, sempre tinha uma multidão seguindo, porque tinha pessoas, tinha os coxos, tinha os cegos, tinha os paralíticos, né? Tinha os endemoniados, e aonde Jesus passa, a multidão apertava, porque todo mundo queria ser curado, todo mundo queria tocar em Jesus, passar em virtude, e o comprimia. E aconteceu que uma certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de um grande mal, como a irmã disse aqui, há 12 anos gastando, investindo, né, com vários médicos particulares, indo ao SUS, né, indo ao SASE, gastando, buscando oração, até mesmo pedindo os outros que orassem, e ali ela padecia. E o incrível, que aqui a filha de Jairo também tem 12 anos. Né? E nesse percurso que Jairo está ali às pressas para ir para sua casa, entra a mulher no cenário, entra essa mulher ali. Né? E ali a palavra de Deus nos diz: há 12 anos vinha sofrendo dessa hemorragia, muito a padecer a mão de muitos médicos, e tudo quanto possuía nada dava jeito, ia a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, assim como Jairo também ouviu falar de Jesus, que Jesus operava, que Jesus curava, que Jesus poderia fazer pela filha dele aquilo que o convênio médico não pôde fazer pela filha de Jairo, né? Assim também aquela mulher, ela teve a fé. Então somente se eu chegar, romper a multidão, tocar em suas vestes, eu ficarei ali curada desse mal. Jesus pode fazer para mim o que a medicina não pôde. Jesus pode fazer para mim o que o meu recurso financeiro não pôde fazer por mim. Jesus pode fazer por mim o que os meus irmãos intercessores clamaram por mim, mas as orações têm poder, o poder da intercessão é poderoso, mas tem coisas, irmãos, que a gente tem que correr atrás do milagre. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que ir até Jesus. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que romper os obstáculos, nós temos que romper a multidão, nós temos que se esforçar, mesmo desfalecidos, mesmo sangrando diante de tanta luta, de tanta adversidade. E a Bíblia nos diz que aquela mulher não olhou a adversidade dela, aquela mulher não olhou a fraqueza, que creio eu que ela estava fraca, desfalecida. Como nós mulheres aqui, nós bem sabemos como é difícil
nós passarmos 3, 4 dias do nosso período, imagina aquela mulher padecendo há 12 anos, fraca, sem força, sem vigor. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar de tudo que Jesus fazia por onde ele passava, e aonde ele passava nada ficava igual. E ali ela se esforçou, ela teve bom ânimo, ali ela rompeu a multidão, ali ela está como nós estamos aqui, que rompemos a multidão, deixamos nossos lares ao cuidado do Senhor, estamos aqui se prostrando, se humilhando na presença do Senhor, porque é só Ele que pode mudar a minha, a sua vida, mudar a vida de Jairo, mudar aquela mulher que há 12 anos padecia. E ali ela rompeu a multidão e tocou em suas vestes e logo ficou curada. E o Senhor que é poderoso, ele também sentiu, e dele saía a virtude. E o Senhor sabia, irmãos, o que tinha acontecido, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Jesus sabia, mas Jesus perguntou: quem me tocou? Porque Jesus queria mostrar para aquele povo, diante daquela multidão que o apertava, que caminhava com Ele, que alguém o tocou. Mas foi um toque diferente. Aleluia. Foi um toque de fé. Foi um toque de fé que mudou a história daquela mulher. E o Senhor lhe perguntou: quem me tocou? E os discípulos responderam. Perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, mestre, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor. Jesus, ele é especialista. Jesus, ele é maravilhoso e ele olha ao redor, porque Jesus sabia quem te tocou, mas Jesus queria mostrar para a multidão que uma mulher enferma, fraca, se esforçou, rompeu as barreiras, rompeu os obstáculos para estar ali e receber a cura, receber o milagre. E Jesus queria fazer aquela mulher ser famosa. O Senhor queria fazer diante de toda aquela multidão que estava ali, o Senhor queria fazer que aquela mulher fosse reconhecida. Jesus queria fazer com que aquela mulher fosse reconhecida e aonde ela passasse, ela fosse lembrada não porque ela carregou uma enfermidade há 12 anos, mas Jesus queria que ela fosse lembrada porque ela teve um ato de fé, tocou em suas vestes e foi curada. Eis ali uma mulher que padecia há 12 anos, mas hoje ela é curada, hoje ela é restaurada, hoje pelo simples toque de fé que ela tocou em Jesus, a sua vida, a sua saúde foi restaurada. E ali o Senhor queria que essa mulher, que todos soubessem diante daquela multidão, que aquela mulher o tocou e que a fé dela foi tão grande, irmão, tão grande mesmo diante de todo flagelo, diante de toda circunstância, a fé dela foi tão grande que ela ficou curada. Aleluia. Porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, com coência do que nela operava, consciente do que nela operava, veio e prostrou-se diante de Jesus. Olha que essa mulher ela tem, mesmo depois dela ser curada, mas o Senhor quer que ela se manifeste, que ela fale. O Senhor quer fazer com que ela seja reconhecida. E mesmo ela ali cheia de temor, com medo, mas com o espírito glorioso, porque foi curada daquele mal, foi liberta daquela enfermidade, ela veio até Jesus e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Irmãos, muitas das vezes nós chegamos na presença do Senhor com uma adversidade, com uma luta, tocamos, temos um milagre, mas nós não temos coragem de testemunhar na igreja. Nós não temos coragem de dizer para Deus o que, para a igreja, o que Deus fez na nossa vida. Às vezes a gente deixa a vergonha, às vezes era um vício, eu digo por mim mesmo, às vezes era um vício, às vezes é um filho que está em casa endemoniado, que está no tráfico, não sei, e Jesus entra, Jesus muda a história, porque a gente vem aos pés de Jesus, a gente busca, mas a gente tem que testemunhar, porque o nosso testemunho sempre vai edificar a vida de alguém. O nosso testemunho sempre vai impactar a vida de alguém, porque nós não seremos mais lembradas, eu não serei mais lembrada daquela marluce que andava nos bares das favelas, aquela marluce que andava nos bares sentado bebendo, aquela marluce que tinha uma vida promíscua. Eu não serei mais lembrada como aquela, eu serei lembrada como aquela que o Senhor
misericórdia. Eita, Eu serei lembrada pela filha que saiu. Peguei tudo que eu tinha, saí porta fora. Gastei tudo no mundo, no pecado. Eu serei lembrada porque o Pai estava sentada na varanda esperando eu retornar. E eu, quando eu caí no meu pecado, quando eu caí que aquela vida não era para mim que eu caísse, eu falei, gente, eu tenho um Pai me esperando. Eu tenho a casa do Pai, peguei tudo, desperdicei na promiscuidade, no mundo, na falsa alegria, irmão. O mundo é uma falsa alegria, por mais que você esteja no carnaval, no baile. Aquilo ali é momentâneo, é passageiro. Aquilo ali é a derrota da sua vida, do seu futuro. E ali eu fui lembrada como aquela que o Senhor me esperava. E quando eu caí em si, eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu vou voltar, porque onde eu estava não é o meu lugar. Eu estava trabalhando para o mundo, servindo o mundo, prestes a se alimentar das bolotas dos porcos, e ali do pecado, do lamaçal, da desobediência. E ali quando eu caí em si, eu lembrei que eu tinha um Pai me esperando, que eu tinha uma casa de oração, que eu tinha irmãos me esperando, que intercediam por mim, minha mãe intercedia por mim. E o Pai estava na varanda sentado me esperando, irmão. E quando eu decidi voltar, quando eu caí em si, que eu reconheci que aquele mundo não era mais para mim, que ali não era mais o meu lugar, que ali eu não tinha a alegria que eu precisava, eu não tinha a felicidade que eu precisava, que ali tudo é passageiro, tudo ali é momentâneo. Eu reconheci, voltei para a casa do Pai, mas eu queria voltar como servo, sair como filho. Eu queria voltar como servo. Me aceita, Senhor, como um dos teus servos, porque até os servos do Pai têm dignidade. Até os que servem na casa do Pai, o porteiro, a diaconisa, a irmã que limpa o banheiro, a cantina, o pastor que está no púlpito, o servo é bem remunerado, é bem recompensado na casa do Pai. E ali eu falei, vou voltar como serva para o Senhor. Vou voltar como servo, porque na casa do meu Pai eu vou ter comida, vou ter abrigo, vou ter esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vou ter cuidado, vou ter partes verdejantes. E ali eu quis voltar e achei que o Senhor iria me tomar de volta como servo. Mas quem é filho, por mais que saia, por mais que dê uma volta no mundo, quando ele cai em si e resolve voltar para a presença do Pai, o Pai não aceita como servo, porque ele não é servo, ele é filho. E ali tinha vestes novas para mim, tinha sandália. E ali tinha casa, tinha cuidado. E eu aqui estou restaurada para Deus. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. E ela saiu, né? Creio que foi embora, glorificando ao Senhor. E a Bíblia até menciona ela até o dia de hoje, dos feitos que o Senhor fez. Ela é lembrada pela mulher que Deus teve misericórdia, que a curou, que a fé dela foi maior do que toda e qualquer dificuldade. E falaram ele ainda,